Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos sair para mais uma videoaula dessa semana. Então, hoje a gente vai falar sobre a indústria e urbanização do Centro-Sul. E aí, como é que isso aconteceu? Né? Logo no início, aí, logo, pós-período colonial, né, quando começa o sistema de exploração, o que é que acontece? O primeiro investimento foi a exploração de minérios, né? O Centro-Sul ele é muito conhecido aí logo no seu início, né, de processo, sobre a exploração mineral em Minas Gerais. Assim como também, no meados do século 17, 18, tem também a questão do cultivo do café, né? Isso já começa a impulsionar o comércio aí dessa região. Quando o café começa a declinar, né, que os Estados Unidos para de ter o interesse no produto brasileiro, começa consequentemente o declínio dessas vendas. E aí é justamente quando alguns investidores da cafeicultura começam a montar as primeiras indústrias, entre aspas, né? Que aí foram empresas, né? Que inicialmente de indústria de bens, né? Que aí são fábricas que fabricavam produtos têxteis, né? Tudo isso. Mas aí esse processo só começa a se intensificar, esse processo de industrialização, depois da Segunda Guerra Mundial, quando aí o patamar de industrialização já é outro, e o Brasil, né, principalmente ali na cidade de São Paulo, começa a investir em grandes siderúrgicas, né, para parar também de estar exportando uma grande parte de produtos industrializados e também ter aí as suas as suas independências comerciais, né, quando se trata de alguns investimentos. E aí, né, o Centro-Sul, ele começa, né, nesse pós-guerra, ele começa a intensificar aí a construção de hidrelétricas, né, de usinas hidrelétricas e também de estradas, afinal de contas, as estradas têm um grande papel aí, tanto em questões comerciais, como também interpessoais, né, quando as pessoas também precisam dessa conexão de rede. E aí, né, claro que em todo esse investimento tem suas consequências. É, as consequências, né, desse desenvolvimento está na densidade e variedade dos valores dos setores energéticos da reunião, que abastece e atende maior parque industrial da região populacional do país, que é o quê? Com a chegada desses polos industriais, a intensificação de imigrantes acabou que aumentando. E aí existe aquele velho chamado inchaço populacional. E o que isso significa? Significa que, gente, independente de serem brasileiros ou europeus ou portugueses, o número de imigrantes acabou se intensificando muito nessa região. E aí é justamente o que torna-se aí um agravante para ela. E aí, né, em relação a toda essa questão industrial, a gente vem para a parte do dinamismo social, ou melhor, industrial, onde cada estado ele tem sua representação, né? Como, por exemplo, São Paulo, ele tem uma maior concentração industrial, especialmente no setor de indústrias e construções e transformações. Minas Gerais já tem a questão da questão mineral, né, que a gente já é uma questão que se arrasta aí a longos séculos, né? A produção mineral, principalmente na extração de ferro, no quadrilátero ferrífero, né? Que é onde tem o desenvolvimento de grandes indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Desculpa. Temos o Rio de Janeiro, que mesmo com a situação de crise econômica que se estende aí há alguns anos, tem o seu destaque para o setor petrolífero e siderúrgico. O Espírito Santo
o desenvolvimento, né, de celulose. O Paraná tem a questão da agroindústria, né, o expansionismo da agroindústria. Santa Catarina tem em destaque os setores de vestuário, metalúrgico e agropecuário, assim como também extração de carvão e madeireiro. No Rio Grande do Sul tem a diversificação e integração, que vai dos polos espalhados pelo estado, né? Que aí vai variante de produtos alimentícios e moveleiros. Em Mato Grosso, a intensidade da agricultura e da pecuária. Do Mato Grosso, as indústrias alimentícias e madeireiras. Então, veja, em cada estado desse tem um foco principal voltado para a questão da indústria. Então, a gente vai ter desde de questões industriais, como siderúrgicas, metalúrgicas, assim como também questão madeireira, de vestuários, e também, né, voltada aí para Santa Catarina, Paraná, a intensificação da agricultura e da pecuária. Urbanização e expansão das cidades no Centro-Sul. Como já dito antes, a região Centro-Sul é uma das mais intensificadas na quesito de população, justamente por ser uma região onde os setores industriais começaram a se deslanchar, né? E aí, como também dito em outro momento, essa grande intensificação de imigrantes, elas são tanto do próprio país, como também de países externos, né? E aí, toda essa sua junção de pessoas acaba que trazendo uma consequência para essa região. As cidades que têm, os estados que têm a maior intensidade demográfica apresentam sérios problemas de infraestrutura, de saneamento básico, taxas de desemprego muito elevada, sem se falar, né, que tem aquela representação, aquela organização desordenada de moradias, que é, por exemplo, o caso das favelas. A gente sabe que tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo tem grandes extensões de favelas que são mal projetadas, claro, devido à questão financeira das famílias que residem, e em consequência disso, tem aí a baixa infraestrutura, ruas em estados de calamidade, quando vem o período de grandes chuvas, né, de grande intensidade, o problema com deslizamento de terras, e tudo isso é sim uma questão social, né? E aí, gente, a gente encerra, né, o nosso resuminho aqui, na promessa de se aprofundarmos na nossa videoconferência. Para a atividade, temos a da página 201, tá certo? Anotem as dúvidas para a gente ir esclarecendo durante as videoconferências, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até mais.